Boa tarde. Agora sim, pessoalmente, boa tarde a todos. Vou passar alguns recados. Amanhã nós temos o retorno do ESD, EAD, mediunidade e demais estudos que acontecem nas quartas-feiras. Hoje nós já estamos com a evangelização novamente, já retornou das férias. Amanhã, retorno dos cursos do ESD, EAD, mediunidade. Na quinta-feira nós temos o retorno do cursos do André Luiz, que acontecem nas quintas-feiras, no dia 7, tá? E na segunda-feira, no dia 11, nós temos o retorno dos cursos do André Luiz das segundas-feiras. E aí nós temos também uma novidade, que na segunda-feira vai estar iniciando uma nova turma de curso para o livro Nosso Lar, que a gente já tem alguns livros que são estudados e o Nosso Lar vai voltar a ser estudado, tá? Nós queremos avisar também que no sábado, não nesse sábado, no outro sábado, dia 9, nós teremos um super bazar beneficente lá no Centro Espírita Branca Mendonça, que fica na rua Massaranduba, número 19, lá no Jardim Itamaracá. Sábado agora, então, desculpem a falha técnica, neste sábado, tá? Neste sábado, dia 9. Minha cabeça já está lá na frente, não é? Lembrando também que lá no Branca Mendonça nós temos evangelização aos sábados, das 9 às 10, e das 10 às 10h30 nós temos lanche lá. E nas quintas-feiras, às 7h15 da noite, realizado lá o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o estudo do Livro dos Espíritos. Toda quinta-feira e todo sábado a evangelização infantil. A Jônia pediu para eu estar passando para vocês também, que nós temos aqui algumas figuras que foram pictografadas por médiuns na reunião mediúnica ontem. Então vários espíritos se comunicaram e deixaram os desenhos. Eles vão estar todos aqui em cima da mesa, se alguém quiser pegar, olhar, se identificar, pode estar levando, tá bom? Vou deixar aqui. Vou fazer uma pequena leitura então e a nossa prece. Quando Jesus nos recomendou não desprezar as pequeninas crianças,
esperava de nós não somente medidas que providenciassem pão e vestimento. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enreguelados. É necessário o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Então, claro, nosso papel de pais, avós, tios, evangelizando a criança, instruindo moralmente, é muito importante. A gente sabe que é tão importante quanto o alimento para o corpo. Convido a todos agora a fecharem os olhos, acalmarmos nosso espírito nessa tarde tão abençoada, em que viemos nos instruir mais um pouco, nos conectarmos aos espíritos amigos, à espiritualidade que trabalha na casa, aos nossos espíritos protetores que nos acompanham e tentam nos intuir com nossos conselhos. Que possamos sair daqui hoje com um pouquinho mais de bagagem para enfrentarmos os desafios morais que temos pela frente. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, esteja acompanhando nosso querido amigo Pedro, para que seja instruído nas palavras e que nós possamos receber as mensagens através da nossa conexão mental. Que assim seja, Senhor. Agora eu vou chamar o Pedro Gianotto, que vai falar para nós. Obrigado. Pessoal, aqui também tem uma carta que eu psicografei essa noite, vocês podem pegar aqui depois, tá? Terei uma cópia a mais do nosso conteúdo de hoje. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? Que as energias do amor, as energias de paz, as energias de esperança, desse novo ciclo que nós reiniciamos, adentre os nossos corações, que possamos ser realmente imensamente felizes, porque esse é o nosso objetivo. O estudo da noite que nós vamos fazer hoje, junto com vocês, é do livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier, psicografia do Chico de Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos. Nessa época ainda era o Humberto de Campos, depois ele passou a ser chamado de Irmão X. Muito bem, é a lição número 27, a oração do ouro. É uma passagem do Evangelho e onde João vai nos trazer a íntegra de uma das últimas orações que Jesus fez antes de ser crucificado. Então, nesse momento, no Horto das Oliveiras, ele se encontrava juntamente com seus discípulos e foi ali, naquela noite, em que ele lavou os pés dos seus 12 discípulos. E foi ali também, naquela noite, que ele foi traído por Judas. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena reflexão. Todos nós todos somos hoje partícipes de uma grande família. Não é verdade? Família universal. Nós podemos lembrar da nossa família formada dentro do nosso lar, conquista também da humanidade, do espírito. Podemos falar também da nossa família lá no nosso local de trabalho. Podemos falar da nossa família aqui na casa de oração. Podemos falar de diversas famílias que nós formamos através dos elos de amizade que nos unem num objetivo comum, que é
o nosso progresso. O nosso progresso. Muito bem. O que é que nós queremos levar com isso à nossa reflexão? Não deixa de ser para nós atores num grande teatro, numa grande peça, onde todos nós estamos representando nesse momento um papel. Então a primeira questão que nós levantamos para que a gente possa refletir juntos é a seguinte: que papel estamos representando no atual momento, no grande teatro da vida, junto à grande família universal? Que papel eu estou representando nesse momento? Tudo isso nós vamos colocar nesse sentido figurativo para que nós possamos entender em que contexto nós nos encontramos. Pai, mãe, filho, filhas, netos, netas. Em que contexto nós estamos hoje? Como é que nós estamos nos portando também nesse papel que nós estamos, entre aspas, representando? Representando. Muito bem. A vida não seria o grande palco onde cada um de nós está representando o nosso melhor ou o nosso pior no atual momento? Estamos ativos, estamos atuando, estamos colaborando, estamos participando. De que forma? De que maneira? Nesse grande teatro no qual nós nos encontramos, né? Todos os dias de manhã nós nos levantamos e vamos para a nossa luta cotidiana, para a nossa luta diária. E ali nós vamos representar o papel que nos cabe, né, no momento no qual nós nos encontramos, nos diversos papéis que nós estamos representando. Muito bem. Se nós imaginarmos realmente uma peça de teatro, ou se nós imaginarmos um filme, ou uma novela, ou uma outra participação, nós teremos ali o quê? Diretor, nós teremos os seus ajudantes, o seu pessoal de apoio, nós teremos os atores, nós teremos os diversos roteiros que serão apresentados em determinada peça que nós vamos representar a qualquer momento. Na verdade, nós fomos escolhidos e nós buscamos nos encontrar no papel que nós hoje merecemos, no lugar, no momento aonde nós deveríamos estar. E se nós imaginarmos quem é esse nosso grande diretor? Deus, não é verdade? E quem seriam os seus ajudantes mais próximos? Nós vamos encontrar diversos, né, personagens auxiliando, diversos, inúmeros, milhares, centenas, bilhões, auxiliando nessa grande peça que todos nós representamos. Mas, se nós falamos em teatro, se nós falamos em peça, nós também temos que lembrar em que contexto nós nos encontramos hoje, né? Nas diversas situações onde nós nos encontramos. Se nós imaginarmos a família, a nossa família, quem seria o diretor?
dessa família consanguínea, vamos colocar assim. Eu seria o diretor dessa família lá na minha casa. Ou Dona Helena seria a diretora. Não vamos nos esquecer disso, viu, pessoal? Porque senão é da terra. Então, na verdade, nós estamos ali representando um papel fundamental como diretor na condução dos nossos coadjuvantes, que são os nossos filhos, os nossos agregados e todos aqueles que se acercam de nós. Então vejam só, mas para que eu possa alcançar esse papel de diretor, eu também preciso ter tido um processo de merecimento, de esforço, de trabalho e tudo mais. Muito bem. E aí, ele continua, na sua reflexão, nas nossas reflexões, Jesus, num contexto também num contexto de uma lição que foi tirada desse mesmo livro Boa Nova, ele coloca assim, para que nós possamos entender por que é que nós estamos hoje no papel que nós estamos atuando. Viajores do tempo, somos o que fizemos. Então, dentro da doutrina, dentro do entendimento de tudo aquilo que nós estudamos, de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, nós realmente somos esses viajores do tempo e somos o que fizemos. O que é que nós somos hoje? Nesse exato momento, é a construção de tudo aquilo que nós plantamos. Não tenhamos dúvida disso. Porque quando nós observamos, dentro da lei da reencarnação, como ele fala aqui, viajores do tempo, então significa que nós estamos participando nesses atos, dessa grande peça que a vida nos apresenta, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, de muito tempo. E hoje nós estamos aqui e somos exatamente aquilo que nós fizemos. As minhas dificuldades eu enfrento, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas dificuldades, tudo está nesse contexto geral. E como é que eu estou desempenhando esse papel? Nós observamos dentro dos atores, atrizes, etc., que nós conhecemos ou não conhecemos, nós observamos que muitos se destacam naquele papel que ele está representando aqui ou acolá. E ele se destaca por quê? Porque o diretor é bonzinho? Não. Ele se dstaca normalmente pelo seu grande esforço, pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento, pelo seu aperfeiçoamento dentro daquilo que foi apresentado no roteiro da peça, no roteiro do filme, no roteiro da novela, no roteiro da vida. E aí nós recordamos, sim, que quando nós saímos de lá, nós já estávamos com o nosso roteiro delineado. E sabemos que o diretor maior, sob os auspícios dos seus assessores maiores também, nos conduziram até esse instante, nos conduziram até esse momento. Vejam só. E aí vem a reflexão. Como é que eu estou representando no dia de hoje o roteiro que me foi entregue, como um roteiro desse? Como é que eu estou utilizando esse roteiro? Eu comecei ele lá do finalzinho, ou comecei ele do princípio? Como é que eu desenvolvi? Como é que eu estou desenvolvendo? Como é que eu estou entendendo? Então tudo isso é o nosso dia a dia, no nosso aperfeiçoamento, na busca incessante do nosso progresso.
Nós sabemos, claro, que isso tudo exige esforço de todos nós. Então, se realmente eu quero me destacar, vejam só, estou sempre colocando entre aspas, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, eu preciso me aperfeiçoar, para que na próxima reencarnação eu possa estar num papel melhor, não maior, melhor. E para isso, Jesus também nos coloca uma outra colocação muito interessante, muito importante. E ele fala assim: viajores do tempo somos o que fizemos. Muito bem. Portanto, o resultado do que somos hoje é o que vivenciamos no grande palco da vida no passado. E seremos amanhã o que estamos vivenciando hoje. Vejam só, e hoje tudo parece que está mais fácil, porque nós recebemos tanta informação, tanta coisa boa que ajuda no nosso aprimoramento. Mas para isso também nós precisamos estar preparados para quê? Para entender, compreender e agir dentro daqueles ensinamentos que nós recebemos e principalmente fazermos o quê? A seleção, né, das boas mensagens, a seleção do bom roteiro. E para isso nós precisamos estudar, para isso nós precisamos nos aprimorar, não só nas faculdades da vida, mas também na faculdade do Espírito. Quando nós abrimos todos esses cursos, não é outra função a não ser o aprimoramento do quê? Do nosso espírito. Veja só, esse é um trecho, é um parágrafo de um livro, Boa Nova, que nós estamos tentando entender, compreender. E Jesus fala o seguinte, e mais, Jesus diz, devemos ser mensageiros da vida, ou seja, que sejamos sementes de luz para a fecundação no solo do Espírito. Que sejamos sementes de luz plantada aonde? No solo do Espírito. Então nós precisamos fazer realmente o bem. Nós precisamos realmente fazer esse bem com amor. Nós precisamos transferir muitas vezes a felicidade que nós estamos sentindo para alguém, para um amigo, para uma amiga. Palavras, ouvir, saber falar, saber orientar. Todo esse é um processo que demanda esforço, demanda trabalho, demanda estudo e demanda vivência na sociedade no qual nós nos encontramos, ou seja, no palco da grande vida. Muito bem. E ele, Jesus, ofertou, oferta e ofertará sempre diretrizes de amor para o bom desempenho no roteiro que nos foi entregue ao reencarnarmos, agora à frente, a colheita das sementes que plantamos como viajores do tempo. Viajores do tempo. Então, em todo o nosso processo reencarnatório que nós vivenciamos no passado, estamos vivenciando hoje, e vamos vivenciar lá na frente, nós temos os pontos principais desse roteiro. Nós temos as ideias principais desse roteiro. Nós não temos todas as minudências, mas os pontos principais nós trazemos. E é nesses pontos que nós vamos trabalhar, porque a partir daí ele vai se expandir em lições novas, em experiências novas, em vivências novas. E a vida, nós sabemos, ela é sábia. Então, nessa troca incessante,
nesse conjunto de sabedoria que cada um detém, cada um dentro da sua capacidade, do seu entendimento, é muito importante para a construção e para que essa novela da vida, para que esse teatro da vida, para que a nossa vida, ela transcorra de uma forma mais equilibrada. Nós fazemos os nossos ensaios, acontecem os nossos ensaios, mas no momento oportuno nós vamos ter que apresentar a peça. E aí nós vamos estar aqui no palco. E aí nós vamos ter que estar afinados, treinados, experimentados. Mas aí nós vamos ver na oração que Jesus trouxe, numa das últimas orações que ele fez, que nesse momento, quando nós subirmos a esse palco, nós estaremos sozinhos. Por que será? Por quê? Por que nós estaremos sozinhos? Ele ficou sozinho. Quando ele chamou Pedro, Tiago e João para fazer a oração do horto, o sermão da montanha, desculpa, se não estiverem equivocados, foram os três, eles dormiram. Eles dormiram. E por 2 vezes Jesus chamou a atenção deles. Mas depois, no horto, sim. Depois no final, Jesus explica. Porque João ficou muito preocupado porque ele dormiu. Sendo que Jesus era a hora extrema dele. Foi o momento que um anjo desceu do céu e veio confortar Jesus. E ele se cobrou muito depois da crucificação de Jesus. Mas Jesus chegou em espírito para ele e disse isso. Nesse momento extremo, João, estaremos sozinhos. Sozinhos. E ele, Jesus, ofertará sempre as diretrizes do amor. Isso nós podemos confiar, porque ele prometeu e ele tem cumprido até agora. E aí tem um trecho do Eclesiastes que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então aí nós lembramos uma outra lição de Jesus, do qual eu já falei aqui inúmeras vezes, que é o nosso talismã divino, que é o tempo, mas principalmente o tempo presente. Esse tempo, esse momento, vejam só, por isso que a gente fala, né? É mais do que palavras, sentimentos. Vamos buscar fortalecer justamente esses nossos sentimentos. Não vamos ter medo de colocá-los em benefício do nosso irmão, porque muitos necessitam desse auxílio. Esse é o nosso trabalho. Então, por isso, quando eu for representar no palco da vida, você vai perceber, você vai sentir, Itamar, o meu sentimento. Você vai sentir, Tiago, as minhas vibrações. Vocês vão sentir, queridos irmãos, o amor que transborda de cada um de nós. É disso que a humanidade precisa. Mas enquanto isso, os acontecimentos no grande palco da vida estão em ação. Muito bem. Aí, Jesus começa a sua oração. Eu vou ler e nós vamos tomar a liberdade. Ela já fica com a nossa prece final. É uma oração que saiu dos próprios lábios de Jesus, transcritas por João no Evangelho. Primeiramente, tem um momento que antecede tudo.
Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retornou ao lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Aqui é que nós entramos naquela reflexão. Depois de tudo isso que nós falamos, de todos os acontecimentos que nós buscamos aqui dentro desse entendimento do grande teatro da vida, nós devemos nos recordar que o auxílio do alto, ele sempre existirá. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer acontecimento. E Jesus demonstra isso frente, e essa oração ele não fez no primeiro momento para ele mesmo. Ele fez primeiramente para os discípulos e depois, vocês vão ver para quê. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Sozinho. No sacrifício supremo. Jesus. Glorifiquei-te na terra, testemunhei a sua magnanimidade e sabedoria e consumo, ou finalizo, agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. Aí, ele vai falar para nós, para todos nós. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste, seus 12 discípulos mais próximos, eram teus e tu os confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora tudo quanto lhes dei, que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque estás nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Lembra-nos a escolha dos 12 discípulos e a responsabilidade desses 12 espíritos que acompanharam Jesus na sua trajetória de mudança para sempre da nossa humanidade, do nosso roteiro. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas que, pois eles compreendam que, nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão nesse mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções e por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Não se fará sem o próprio sacrifício. O que aconteceu com os 12 apóstolos, com exceção de João? Todos foram executados de uma forma ou de outra. Aqui nós estamos falando de 12, não falamos de Paulo, não falamos de outros mártires, mas ele está falando exatamente desses 12 nesse momento. E aí ele vai terminando. Junto deles
aí é para nós. Outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro está cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho, do Reino, que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. É assim que Jesus finaliza. Dali ele sai com os outros discípulos, alguns se dispersaram, subiu ao monte, e foi exatamente naquele momento, a segunda vez que ele chamou a atenção dos discípulos, em que eles iam se explicar, e Judas chegou, dando o beijo na sua face e entregando ele às autoridades. Muito bem. A mensagem no contexto geral é justamente essa. A convocação de todos nós para que nós possamos desempenhar bem o papel que nos foi direcionado. Lembrando sempre a todos nós que a espiritualidade maior, ela sempre estará conosco, nos auxiliando, nos alertando, nos intuindo, nos envolvendo nesse sentimento que nós precisamos construir de amor para que essa sintonia ela seja a melhor possível. E aí nós realmente seremos seres extremamente felizes, porque estaremos vivenciando na terra um pedaço do céu. E é isso que Jesus quis nos falar. Que Ele nos abençoe, nos proteja, ilumine, que Ele nos fortaleça todos os dias da nossa vida para que o nosso papel seja bem desempenhado. Que assim seja, e um Feliz Natal para todos vocês. Muita paz. Falei que ia ficar pela prece, tá?